O Brasil não pode mais esperar. A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do nosso país e se coloca em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil não pode mais esperar ações do poder público essenciais para a nossa sociedade e sobre essas medidas, na expectativa, a gente conversa com o economista, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Um prazer. Ministro, o senhor obviamente é um homem da economia, mas claro que pela experiência tem muita visão política de tudo que acontece aqui no país. Eu pergunto para o senhor vê condições políticas para essas reformas? Eu cito a reforma tributária e a reforma administrativa. Essas duas reformas, nesse primeiro semestre, pelo menos a discussão, ser encaminhada pelo Congresso Nacional? Há possibilidade política disso? Olha, eu diria que o ambiente no país é mais favorável à reforma do que contra, não é? O que nós temos são algumas deficiências de coordenação, a ausência de liderança política do presidente da República, ele não exerce o papel que dele se espera no presidencialismo de coalizão brasileira, que é o de coordenador do jogo político, de articulação com o Congresso, de luta pela aprovação de sua agenda. Ele se disse como o presidente que encaminha as reformas, o Congresso que decida, como se ele fosse um despachante de proposta e não o líder que é preciso para avançar nessa reforma. E por isso sempre há um temor de que as reformas não avancem, né? Algumas estão muito avançadas, eu diria, em termos de discussão no Congresso, como é o caso da reforma tributária da PEC 45, mas as outras reformas que são fundamentais para evitar o colapso fiscal, elas estão no Congresso desde 2019, não é? E não andaram, claro, a pandemia teve uma certa influência negativa nisso aí, mas o que se nota é uma ausência. O que eu espero é que isso possa ser mudado. Não tenho muita esperança. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes, que deveria estar na linha de frente da defesa da reforma fiscal, ou das várias propostas de reforma fiscal, ele deu uma declaração semana passada que é de estarrecer. Ele disse que vai aproveitar a mudança da liderança no Congresso, os novos presidentes da Câmara e do Senado, para discutir a CPMF. Escuta, a CPMF é um imposto que não tem muito futuro no Brasil. Ele é distorcido, o objetivo do ministro de, com isso, desonerar a folha não faz muito sentido. A experiência mundial mostra que quando desonera a folha, você gera aumento de salário e não de emprego. E portanto, o ministro continua na sua fixação, não é, nessa ideia da CPMF, e se esquece que ele tem uma responsabilidade muito maior de ajudar na coordenação das ações para obter a aprovação das reformas estruturais. Ministro, qual seria a reforma mais urgente? A reforma administrativa, a reforma tributária, essa questão das contas que o senhor cita, nessa discussão que há em relação à volta do auxílio emergencial, como é que o governo bancaria essa volta? Qual seria a reforma estrutural mais importante que poderia ser feita nesse momento? Eu diria que é a reforma emergencial, né? É ela que pode abrir espaço no orçamento com a criação de regras pelas quais se pode reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos com correspondente redução de salários. Isso abriria espaço no orçamento, seja para avanço de programas sociais, seja para o investimento público em infraestrutura, né? Essa reforma já está no Congresso, tem um relator, é o senador Márcio Bittar, né? Ele tem algumas visões meio distorcidas sobre esse processo, mas esse negócio já está andando lá no Congresso há muito tempo. Eu diria que essa é fundamental. Sem essa reforma, nós corremos dois riscos. O de o governo não cumprir o teto de gasto. 2, dificuldade de estender o auxílio emergencial à medida que a crise da pandemia se intensifica. Ex-ministro Maílson da Nóbrega conversando conosco aqui na Jovem Pan. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Bom dia, ex-ministro. Uma das promessas que estão emperradas é a promessa de privatização. O programa de privatização do governo está emperrado desde o início. A culpa recai de fato sobre o Congresso ou o governo tem a sua parcela de responsabilidade pelo fato de que esse programa não avançou? Eu acho que a responsabilidade é quase que exclusivamente do governo. É claro, tem muita gente no Congresso
contra a privatização por razões ideológicas, por desinformação. O próprio candidato mais competitivo para presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, fez uma declaração incrível. Ele acha que não se deve privatizar a Eletrobras. É uma das empresas mais preparadas para a privatização. E ele deu outra declaração mais incrível ainda, que ele não quer vender estatal a preço de banana. A expressão não foi essa, mas foi coisa parecida. Ele parece que não entendeu que a privatização no Brasil é feita por leilões competitivos. E nos leilões competitivos costuma surgir o preço mais razoável para a venda de um bem ou um serviço, né? Além disso, o presidente Bolsonaro, ele embarcou na ideia liberal do Paulo Guedes, mas ele nunca foi liberal e nem está sendo liberal, né? Primeiro porque ele interditou grande parte do programa do Paulo Guedes, tirando da lista de privatizações o Banco do Brasil, a Petrobras, os bancos oficiais, a Caixa Econômica e, algumas semanas atrás, ele tirou até da lista a privação da CEAGESP. Qual é a justificativa para a CEAGESP ser uma empresa estatal? Se o próprio presidente age dessa forma, né, qual é o futuro da privatização? Eu, sinceramente, não tenho muito otimismo, não partilho do otimismo do ministro da Economia de que nós vamos ter grandes privatizações nesse restante de governo. E se você pensar que em 2022 é o ano eleitoral, aí que não vai ter mesmo, né? Porque privatização, dado que a sociedade brasileira, ela de certa forma é contra, grande parte é contra o capital privado e a favor do capital estatal, botar a privatização para discussão no ano eleitoral parece suicídio político. Portanto, eu acho que temos uma janela aí para privatizar, que eu acho que é muito curta e não vamos ver, a meu ver, eu gostaria que assim fosse, ações espetaculares na privatização de empresas estatais no Brasil em 2021. Que pena. Agora, ministro, a gente vê as autoridades demorando e, por exemplo, a Jovem Pan colaborando com essa campanha, o Brasil não pode mais esperar. Eu pergunto para o senhor, a população tem como colaborar para tentar fazer com que se acelere esse processo, o andamento das aprovações das reformas, tendo em vista que agora, em período de pandemia, por exemplo, fazer manifestações nas ruas não pode? Olha, eu acho que a contribuição da população seria essencialmente entender o processo de privatização. Tem muitos mitos sobre isso no Brasil, que decorre de uma cultura antiprivatista que prevalece ainda, infelizmente, na sociedade brasileira, né? Tem o mito da empresa estratégica. A Petrobras não pode ser privatizada porque ela é estratégica. Isso é um mito. Estratégico para o país é a educação, não é? O setor privado no Brasil já é robusto e sofisticado o suficiente para dirigir uma Petrobras com muito mais eficiência do que o Estado. Não é? Dizer que o Banco do Brasil é estratégico, em que sentido? Não é? O Banco do Brasil não faz nada mais, nada menos que os demais bancos privados, não tem nenhuma característica especial. Né? Pelo contrário, o Banco do Brasil privatizado ele vai prestar muito mais serviço ao país. Agora, educar a sociedade para isso é um processo longo, depende de informação, depende de uma agenda que o governo defenda, né? Portanto, eu não vejo como a sociedade brasileira possa ajudar. Pelo contrário, ela tende, né, a criar barreiras, porque ela é contra. Reconheçamos isso, a sociedade brasileira, por sua maioria, é contra a privatização, né? É contra o lucro privado. Se lembra que em alguns momentos do Brasil, de 10, 20 anos atrás, políticos de relevância diziam o seguinte: tem que se privatizar apenas empresa que dá prejuízo e não empresa que dá lucro. De onde ele tira uma bobagem dessa aí, tá certo? Por que o setor privado vai comprar uma empresa que dá prejuízo? Né? Então, é muito difícil. Eu acho que é uma tarefa essencial do presidente da República. Ele é o coordenador do jogo político, ele é o líder do país, ele tem uma agenda que, embora não seja dele, é defendida pelo ministro da Economia. O papel dele é de lutar por essa agenda e não de trabalhar contra ela, tá certo? Portanto, dado que você não tem esse pilar, né, que é a ação do presidente, é muito difícil pensar em privatização no Brasil neste governo. Ministro, agora para a gente fechar, a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, ministro. O senhor mencionou o avanço da PEC 45 e eu queria exatamente perguntar sobre a reforma tributária, porque é um vespeiro, acho que maior do que a previdenciária, mexe com diferentes setores, mexe com o Pacto Federativo. Essa reforma é do Baleia Rossi, que está em disputa pelo comando da Câmara. E uma disputa acirrada, onde os nervos parecem
ter ficado mais à flor da pele e ele se aproximou de PT, da esquerda, que enfim, tem uma agenda muito diferente. O senhor realmente acredita na possibilidade do avanço dessa PEC 45, da reforma tributária, apesar de tantas críticas também vindo do setor de comércio e varejo? Olha, Rodrigo, primeiro concordar com você que o sistema tributário brasileiro, na parte de tributação do consumo, é um verdadeiro caos, é como já se denominou o manicômio tributário. Mas nunca as condições foram tão favoráveis para a aprovação de uma reforma que ponha fim a esse caos. Primeiro, temos um bom projeto, elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal, liderado pelo economista Bernap. Segundo, que tem apoio de lideranças relevantes no Congresso. E terceiro, que é uma grande novidade, ela tem o apoio da unanimidade dos estados. Os estados sempre foram, vamos dizer assim, uma fonte de veto, né? Os estados nunca admitiram abrir mão do ICMS, que eles usam para atrair indústria, para dar isenções. É um brinquedo na mão dos governadores em muitos casos, né? Agora não, os estados estão favoráveis à privatização. Portanto, as condições ambientais, políticas, o setor privado em peso está a favor da PEC 45. Né? Tem um relator que pode continuar no cargo, ninguém sabe ainda, que é um deputado, estou esquecendo o nome dele, lá da Paraíba, Aguinaldo Ribeiro, que está fazendo um trabalho excelente de coordenação das ideias, dos debates e assim por diante. E eu acho que o governo federal atrapalhou um pouco, porque o governo federal devia aderir a essa proposta, né, que é de criação de um IVA moderno, que é a modalidade de tributação do consumo adotada por mais de 180 países em todo o mundo, não é? E aderir a essa proposta, reforçar o ambiente favorável a ela e contribuir para eliminar eventuais falhas ou coordenar, né, ações para demover pessoas contrárias a aceitar a proposta, não, pelo menos por sua maioria. O governo resolveu fazer uma reforma para dizer que é sua, né, que é juntar PIS e COFINS no IVA federal. Eu acho que é um passo, vamos dizer, sem muito sentido, né? Tanto assim que essa proposta não andou no Congresso. Né? Eu tenho notícia de que as áreas técnicas da Receita Federal estão trabalhando com as áreas técnicas do Senado Federal e da Câmara para apoiar a PEC 45. Em resumo, as condições são muito favoráveis. Se o governo não atrapalhar, né, mesmo que o Baleia Rossi perca a disputa pela presidência da Câmara, isso não está decidido ainda, ele continua como autor da proposta. O Aguinaldo Ribeiro pode continuar avançando nisso aí. E eu diria que, por pouco, em 2020, não se apresentou o relatório que podia ser aprovado na comissão especial. Eu tenho a impressão que, das reformas mais complexas, a que tem grandes chances de ser aprovada em 2021 é a reforma tributária. E se o governo não está bem, a reforma emergencial. Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Mais uma vez, ministro, obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Grande abraço, voltaremos a nos falar. Até a próxima. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite.